Olá, meus queridos alunos da Rede Municipal de Picos. Eu sou a professora Micilene Araújo e hoje teremos aula do componente curricular de matemática. A todo momento estamos buscando formas de determinar as dimensões, tamanho ou medida, seja de tempo ou objetos, como a quantidade de alimentos que compramos, tempo para fazer determinadas atividades, distância entre lugares, quantidade de líquidos ou até mesmo a intensidade do frio ou calor. Então, hoje teremos aula sobre as grandezas e medidas. Por que precisamos medir as coisas? Principalmente para fazermos comparações. Exemplo, distância, peso, tempo, temperatura. Então, precisamos medir para compararmos. Eu preciso comparar as coisas quando eu vou negociar, quando eu vou comercializar ou quando eu vou ter algo. Imagina você ter uma propriedade e não poder medi-la, né? Imagine você comprar algo e não poder pesar, sem poder numerar, contar. Essas medidas foram pensadas pelos seres humanos justamente para comparações. Então, o homem se utilizou do que ele tinha disponível naquela época, que eram as mãos, os pés. Então, é isso que a gente vai ver agora. Nós começamos a medir as coisas com as nossas mãos, com nossos pés, com os nossos braços. Foi assim que a humanidade começou a medir e se utilizar desse tipo de medida até hoje. Claro que hoje está mais organizado, né? Então, utilizavam passos, dedos, ou seja, as polegadas. Esse sistema tinha uma grande falha. O tamanho das mãos, pés, espaços variam de pessoa para pessoa, ou seja, não são medidas precisas e muito menos confiáveis. Por quê? Porque tem pessoas que têm mãos maiores, outras têm mãos menores, assim também são os pés. Então, esse tipo de medida não é tão precisa e nem confiável. Unidades de medida no cotidiano. Para isso, usamos a fita métrica, o palmo, pés, régua, entre outros. O quilograma é também a unidade de massa padrão utilizado pelo Sistema Internacional de Unidades, ASI. A balança é uma das ferramentas mais comuns que usamos para medir a massa, mas também podemos utilizar a colher em nossas casas, né? Muito comum utilizarmos esses objetos em nossas casas. Para medir volumes de líquidos, usamos diversos instrumentos e os mais usuais em nossas casas é o copo, é a xícara. O aparelho utilizado para medir a temperatura é o termômetro. Existem diversos tipos de termômetros, sendo que o mais comum é o termômetro clínico, composto na maioria das vezes por mercúrio ou álcool. O tempo. Como medir o tempo? O relógio é um instrumento que mais é utilizado no dia a dia, sabia? Ele pode ser de pulso ou de parede, digital ou analógico. O calendário também é bastante utilizado para medir o tempo e com certeza deve ter algum calendário na casa de vocês, não é verdade? A ampulheta é um dos objetos mais antigos de medir o tempo. Também é conhecido como relógio de areia e já foi muito utilizado antigamente. Vamos agora avaliar o conhecimento de vocês sobre o que acabamos de estudar.
Qual instrumento eu vou precisar para medir um lápis? Hein, gente? Que instrumento eu vou utilizar? Uma régua, uma fita métrica, uma balança. O que é que eu vou utilizar? Quem respondeu régua, acertou, muito bem. E para medir a massa da maçã, eu vou utilizar o quê? Que instrumento eu vou utilizar? Quem respondeu a balança, acertou, muito bem. Qual instrumento preciso para medir esses tecidos? Eu vou utilizar uma régua, uma fita métrica, uma balança, uma xícara. O que é que eu vou utilizar? Quem respondeu a fita métrica, acertou. Aqui eu tenho 1 litro de leite dentro dessa caixinha e eu quero dividir a metade, meio litro. O que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar um copo para retirar da caixinha apenas meio litro. Hoje, gente, estudamos apenas a introdução sobre medidas e grandezas. Nas próximas aulas de matemática, iremos estudar cada uma dessas unidades de medida mais detalhadamente. Então, até mais, até a nossa próxima aula. Beijos!